Olá pessoal, vamos falar hoje da divisão de polinômios e o teorema do resto. Dá dois polinômios, o px, que é o dividendo, e o dx, que é o divisor, com dx diferente de zero. Dividir px por dx é determinar outros dois polinômios, que é o qx, quociente, e o rx, é o resto. De modo que a gente obtém, pelo método da chave, esse esquema. Px vai dividir por dx e vamos obter o quociente e o resto Rx. Então, pelo esquema já conhecido, pelo método da divisão, chamado de método da chave, vamos colocar o dividendo, que é o Px, e vai dividir pelo divisor dx. Vamos obter o quociente Qx e o Rx. Esse Rx é o resto da divisão. Essa divisão ela pode ser exata, onde esse Rx vai ser igual a zero. Ou ela pode não ser exata, e esse resto terá um grau menor do que o grau do dx, ou seja, do divisor. Então, quando a gente vai fazer divisão de polinômios, nós vamos ter que trabalhar com subtração dos expoentes, pois quando dividimos bases iguais, subtrai-se os expoentes. Então, vamos ter que relembrar algumas propriedades das potências de mesma base. Como aqui não trabalhar sempre com a mesma variável, então, o grau, que são os expoentes, quando multiplica, a gente soma os expoentes, e quando divide, subtrai os expoentes. Então, vamos observar um exemplo de como é feita a divisão entre dois polinômios. Vamos fazer a divisão a partir da chave desses dois polinômios. Temos o px, no caso é o dividendo, e o dx, que é o divisor. O dividendo é 8x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 3. Então, polinômio de grau 3. E o dx, 4x ao quadrado, mais x, ou seja, um polinômio do segundo grau. Então, vamos colocar aqui no método da chave. O dividendo é 8x ao cubo, mais 6x ao quadrado. Como não tem a variável, não tem o termo na variável x, ou seja, de grau, vamos colocar aqui 0x só para ocupar o lugar. Mais o termo independente, ou seja, mais 3. Estou completando todos os termos, ou seja, todos os graus em ordem decrescente. Então, x ao cubo, aí tem o x ao quadrado, aí tem o x que não aparece. Então, o coeficiente dele é o zero, porque 0 vezes x dá zero e ele some. Então, o polinômio px ele está incompleto. Já o divisor, o dx, é do segundo grau. 4x ao quadrado, de grau 2 aí, mais o x de grau 1. O termo independente dele é zero, não precisa colocar no divisor, não. Precisa colocar no dividendo. Então, a gente vai dividir o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. Então, quem é o primeiro termo do dividendo? É 8x ao cubo. Observe que o expoente é 3. E no divisor, nós temos 4x ao quadrado. Então, 8 vai dividir por 4. Então, vai dividir 8 por 4 igual a 2. X ao cubo, agora a gente subtrai os expoentes. X ao quadrado. Conserva o x e subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2 é igual a 1. Então, 8 dividido por 4 dá 2. E x ao cubo dividido por x quadrado dá x elevado a 1. Então, x apenas. Depois de ter feito isso, vamos obter o resto multiplicando o 2x pelo 4x ao quadrado e também pelo mais x, para a gente fazer aqui a subtração para encontrarmos o resto e continuar a divisão. Então, quando volta multiplicando, 2x multiplicado por 4x quadrado, dá 2 vezes 4, 8. Lembra de trocar o sinal, porque nós vamos subtrair para achar o resto. Lembra da divisão normal. Então, 2 vezes 4, 8, vai ficar menos 8. X vezes x ao quadrado vai somar os expoentes. Então, 1 do x mais x ao quadrado, então vai dar x a terceira.
Observe que esses dois primeiros vão se anular. Fica 8x ao cubo menos 8x ao cubo. Agora, 2x vai multiplicar pelo x, 2x vezes 1x vai dar 2x ao quadrado. Vai somar 1x, x elevado a 1 mais x elevado a 1. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado. Coloca debaixo do mais 6x ao quadrado e vamos subtrair. Então, o primeiro é 8x ao cubo menos 8x ao cubo. E sempre vão cancelar, vai sumir, vai dar zero. E mais x ao quadrado menos 2x ao quadrado, vai subtrair aqui, ó, 6 está positivo. E o 2x ao quadrado, 6 menos 2, 4. E conserva agora, na subtração, conserva a variável. Então, vai ficar x ao quadrado. Não mexe com o expoente, não. Mais o 0x mais o 3. Ainda nós vamos dividir, nós temos 4x ao quadrado, que vai dividir novamente pelo 4x ao quadrado. Enquanto tivermos o grau maior ou igual, a gente faz a divisão. A gente só para quando o grau fica menor. Então, 4x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado, isso vai dar apenas 1. Então, já tem 2x, aí bota mais 1, que é o resultado da divisão do 4x ao quadrado por 4x ao quadrado. Então, 4 dividido por 4 dá 1. E o x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar x elevado a 0. O x elevado a 0 é 1, vezes 1 é 1. Tá? Então, quando o expoente for iguais, a variável some. Vai desaparecer porque o grau fica 0. Novamente, volta multiplicando tudo. O 1 vai multiplicar pelo 4x ao quadrado e troca o sinal. Então, vai dar menos 4x ao quadrado. O 1 vai multiplicar pelo x e troca o sinal. 1 vezes x dá x, então vem menos x. Por isso a importância de completar ali com 0x, porque vai aparecer aqui o termo em x, só para colocar debaixo, para ficar organizado. Então, o primeiro vai cancelar, então 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado é 0. Mais 0x ao quadrado menos x, ou 0x menos x, então isso vai dar menos x. Mais o 3, que continua aqui somando. Observe que menos x mais 3 é de grau 1. E o divisor é de grau 2. 4x ao quadrado mais x, está lá dentro da chave. Então, o divisor é de grau 2. E o resto que nós temos aqui é de grau 1, portanto, não dá mais para dividir. Então, nós temos que o quociente é 2x mais 1, que é o resultado da divisão, e dá resto menos x mais 3. Então, o resto é o Rx, que é menos x mais 3, de grau 1. O quociente 2x mais 1, também de grau 1. Então, ao fazer a divisão, nós podemos obter resto zero ou não. Aqui nós temos uma divisão que não é exata, por isso o resto não é zero. O resto sempre vai ter o grau menor do que o grau do divisor. Vamos a um exemplo, aqui o R7. Determina o polinômio Px, que é dividido por Hx, que é um polinômio do segundo grau. X é igual a x ao quadrado mais 2x menos 1. Tem quociente, representado aqui por Qx, igual a x mais 1, e o resto, o Rx, é 5. Então, qual é o polinômio que foi dividido pelo Hx, que teve quociente Qx e resto Rx, dado na questão? Então, vamos lembrar que em toda divisão, o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, nós temos essa igualdade para comprovar se uma divisão feita ela está correta. Então, para encontrar o Px, nós vamos então utilizar essa igualdade, utilizar esse conceito. Então, como Px, que é o polinômio, ou seja, o dividendo, o Hx é o divisor, que o Px vai ser dividido por Hx, então Hx é o divisor, o quociente é o Qx, então o divisor vezes o quociente mais o resto vai nos dar o polinômio Px. Então, vamos colocar aqui em forma de expressão. Px vai ser igual ao Hx vezes o Qx mais o Rx. E vamos substituir aqui pelos polinômios da Px é que nós queremos encontrar. O Hx é x² mais 2x menos 1. E vai multiplicar pelo Qx, que é x mais 1, e somar mais 5. Então, a primeira coisa, só coloquei nessa expressão,
essa igualdade, os polinômios. Vamos fazer primeiro a distributiva da multiplicação. Observe que nós temos uma multiplicação de dois polinômios. Um trinômio, que é o x² mais 2x menos 1, pelo binômio x mais 1. Então, vamos multiplicar fazendo a distributiva. O primeiro termo, que é o x², vai multiplicar por x e pelo 1. Então, x² vezes x, conserva o x, somos a expoente. X ao quadrado multiplicado por x, vai somar 2 mais 1, 3. Vai ficar x a terceira. Depois, x² multiplicado por 1, vai ficar 1 vezes x², vai dar igual a x². Agora, vamos multiplicar o 2x também por x mais 1. 2x multiplicado por x vai dar 2x ao quadrado. É o terceiro termo aqui. O 2x multiplicado por mais 1 vai dar mais 2x. Então, todo termo do primeiro polinômio do hx, ele vai multiplicar por dois termos do binômio qx. Então, falta multiplicar o menos 1. Menos 1 multiplicado por x dá menos x. E menos 1 multiplicado por menos 1. Por último, somar mais 5. Agora, a gente vai juntar os termos semelhantes. Observe que nós temos termos de mesmo grau. Nós temos x² mais 2x². Pode juntar aqui e formar 3x². Vai ficar x a terceira mais 3x². Dá para juntar aqui o mais 2x menos x, vai dar apenas mais x. E menos 1 com mais 5, isso vai ficar mais 4. Então, esse é o polinômio procurado, ou seja, o nosso px. Vamos falar um pouquinho do teorema do resto. Para que serve esse teorema? O teorema do resto ele serve para encontrar o resto de uma divisão sem fazer o cálculo da divisão, apenas utilizando o valor numérico de um polinômio. Mas para isso, é aplicado apenas para a divisão por apenas para um binômio x menos a, onde esse a é a raiz desse binômio. Então, só é aplicado nessa situação. Então, dado um polinômio px e um divisor hx, representado por x menos a, o resto dessa divisão é igual ao PA. Quer dizer, o PA, o valor numérico, quando substituir o x pelo valor a. Quem é esse valor a? É o termo independente do binômio x menos a, ou seja, a raiz desse binômio. Então, vamos ver o exemplo. Determina o resto R da divisão do polinômio px, 2x² mais 5x a terceira, menos x² mais 8. Temos um polinômio de grau 4. Por um binômio x mais 2. Então, observe que o hx é um binômio do primeiro grau. Então, x mais 2, observe que o a, observe que na fórmulazinha de hx é igual a x menos a, e aqui está x mais 2. O que vai acontecer? O a, devemos fazer a troca de sinal. Então, para isso, nós vamos pegar x mais 2 igual a 0. Então, devemos calcular PA, que é o P, quando substituir o x pelo valor do a. Ou seja, substituir o x por a. Fazendo x mais 2 igual a 0, nós encontramos o valor igual a 0. X mais 2 igual a 0. Você pega o binômio igual a 0. Então, x vai ser igual a menos 2. Você troca o sinal porque o mais 2 passa para o segundo meio. Então, esse x igual a menos 2 é o px, é o x do polinômio, que é nada mais do que chamado de a lá no hx. Tá? O a é igual a menos 2, que é o mesmo x, que é a raiz desse binômio. Então, vamos substituir no polinômio, que é no divisor, no dividendo, desculpa aí, no px. O x vai valer menos 2. Vamos substituir x por menos 2 no polinômio e achar o valor numérico. Vai ficar 2x à quarta, vai ficar 2 vezes menos 2 à quarta potência. Mais 5x ao cubo vai ficar 5 vezes menos 2 ao cubo. Menos x ao quadrado, então vai ficar menos o menos 2 ao quadrado, mais o 8. Fazendo os cálculos das potências, vamos ter 2 vezes menos 2 à quarta potência, isso vai dar mais 16. Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. O expoente é par, então a base é negativa, o expoente é par, sempre vai ficar positivo. Mais 5 que multiplica, menos 2 elevado à terceira, vai ficar negativo, pois o expoente é ímpar.
menos 2 à quarta potência. Esse menos 2 vira 4 positivo. Só que tem um menos aqui na expressão. Vai ficar menos 4. Mais o 8. Então, fazendo agora as multiplicações. 2 vezes 16 deu 32. 5 vezes menos 8 dá menos 40. Menos 4 mais o 8. Fazendo as contas aqui, fica 32 menos 40 dá menos 8. Menos 8 mais 8, 0. Então, restou menos 4. Então, esse é o resto da divisão do px pelo binômio hx. Então, o resto, sem fazermos o cálculo daquela divisão pelo o método da chave. Então, sempre que quisermos encontrar o resto na divisão de um polinômio por um binômio do primeiro grau, podemos utilizar esse artifício, que é o teorema do resto. Por último, só para dar um reforço, temos o teorema de D'Alembert. Esse teorema vem só reforçar o teorema do resto. Sendo A uma constante qualquer, ou seja, esse A é o número que é a raiz do binômio. E um polinômio px, ele é divisível somente se A é a raiz do polinômio, ou seja, P de A é igual a 0. Então, esse teorema só reforçando, né? Se a divisão, ela tem resto 0, significa que a divisão é exata. Se a divisão é exata, dizemos que o polinômio é divisível pelo binômio. Exemplo, verifique se o polinômio p de x, aí temos o polinômio de grau 5, completinho aqui, ó, menos 5x à quinta, mais 4x à quarta potência, mais 2x à terceira, menos 5x ao quadrado, menos 3x mais 4. É divisível por um hx igual a x menos 4. Então, se ele é divisível, ao substituir pelo valor do A, no caso o valor aqui é 4 positivo, tem que dar 0 nesse valor numérico. Ou seja, o P de 4 é igual a 0. Então, devemos primeiro encontrar o valor de A, né? Para termos o P de A. Então, P de A é igual a 0. Se fizermos x menos 4 igual a 0, temos que o x é 4, que é a raiz do binômio de x menos 4. Isso significa que o A é 4. Então, substituindo o polinômio px, vamos obter P4, que significa que o x vale 4. Substitui o x tudo por 4. Vai ficar menos 4 à quinta potência, mais 4 vezes 4 à quarta potência, mais 2 vezes 4 à terceira potência, menos 5 vezes 4 à segunda potência, menos 13 vezes 4, mais 4, que é o termo independente. Então, esse monte de 4 aí são os valores de x, com exceção do último 4, que é o termo independente que já está na expressão. Fazendo essa potência, 4 elevado à quinta potência vai dar 1024, vai ficar menos 1024, porque esse menos não vai na potência. Mais 4 vezes 4 à quarta potência dá 4 vezes 256. Mais 2 vezes 4 ao cubo vai dar 2 vezes 64. Menos 5 vezes 4 ao quadrado vai ficar 5 vezes 16. 13 vezes 4 dá menos 52. Mais o 4. Então, fazendo as multiplicações, vamos obter menos 1024 mais 1024 mais 128 menos 80 menos 52 mais 4. Então, essa soma aqui vai dar 0. Então, observe que o P de 4 é igual a 0. Então, esse polinômio px, ele é divisível pelo hx. Ou seja, ao fazer a divisão pelo método da chave, você vai encontrar que essa divisão é 0, como a gente obteve aqui. Ao substituir o x por 4, onde o 4 é raiz do binômio hx, raiz porque dá 0, né? 4 menos 4 dá 0. Também esse número é raiz do polinômio, porque quando dá 0 é raiz do polinômio. Então, a divisão ela é exata, então o polinômio ele é divisível pelo binômio.